fazendo este show será a Rua Sheila Rodão, a qual eu acho agora. Estaremos intercedendo por ela. Eterno Elohim, eterno Deus, Baruch atah Adonai, Elohim melech haolam, bendito seja tu, nosso Deus e universo. Caio, pois, agora nos nossos corações também, através da Hashem, do estudo, do shiur, desta paraxá do dia. Use o teu vaso segundo o teu propósito. Ministra sobre a sua vida, sobre nós que aqui estamos e sobre aqueles que nos assistem, manifestando a vossa Shekinah, a vossa glória sobre nós, e que os teus malachim, que os teus anjos estejam aqui a ministrar sobre as nossas vidas. Te oramos gratos, Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Aleluia. O ar é tão bom que eu já estou sem voz, porque quando nós cantamos, a nossa voz acaba ressecando, né? Por causa do frio. Baruch Hashem, né? Aleluia. Bom, queridos, já abra sua Torá aí, no Sefer Shemot, livro de Shemot, Êxodo. Nós hoje iremos meditar um pouco na palavra do Eterno, do capítulo 30. O Senhor ministrou meu coração para nós nos debruçarmos em entender o propiciatório, aquele momento ali do altar do incenso. E às vezes a gente passa batido, né, em alguns detalhes daquilo que Hashem mandou Moshe colocar dentro do tabernáculo. Cada peça que ele mandou fazer tem um propósito, tem algo a ser realizado. Então, o primeiro tabernáculo, como nós estamos vindo a estudando, melhor dizendo, ele compõe-se do Santíssimo, do santuário e da área exterior. E ante a cortina, o véu, nós tínhamos ali o altar do incenso. Antes do altar, a chegadinha da presença de Hashem, onde a nuvem via e descia. E isso é muito sério na nossa vida hoje, porque ele ordena algo para estatuto perpétuo, algo para as gerações. E nós não podemos nos distrair. Mas temos alguém que é espiritual, que não tem corpo, que nos distrai o tempo todo para sair do propósito, do ensinamento, da instrução, que é Satã. E ele está ali trabalhando 24 horas para que você não entenda a responsabilidade que nós recebemos quando o Senhor nos traz a instrução. Não estamos brincando aqui de estudo da Torá, muito menos de judaísmo. Nós estamos aqui instruindo a palavra na visão do Eterno, como ele ordenou. Então aqui a paraxá, no resumo geral, até de saber que ela está falando ordena. Paraxá passada, ele falou terumá, coleta, oferta, voluntário, coração voluntário, ele dá, ele está ao serviço, ele se predispõe, e agora ele dá uma ordem. Ordene o povo, quando acender as luzes da menorá, e colocar o azeite. Então tudo tem uma sequência, nada é feito bagunçado. Hoje eu prego em Marcos, amanhã Apocalipse, amanhã em Bereshit. Não, existe uma ordem cronológica dos ensinamentos de Deus para nós podermos caminhar como o povo caminhou. E é isso que nos fortalece, é essa instrução de Shabat a Shabat, para que a gente possa eternizar e
nós esses ensinamentos. Porque os ventos estão fortes, os ventos estão soprando, o fim do tempo já se encontra aí, todo um preparo já está armado, tudo organizado, e ainda temos um povo de Deus distraído. Isso que é o grande problema, por isso que o Senhor vem, repete, porque não vive mais eu, mas o Mashiach vive em nós. Então eu tenho que saber, ela dá instruções para o serviço na Mishkan. É o que nós estamos aqui, não é o tabernáculo, não é o templo, mas é um local estabelecido para nós prestarmos serviço de louvor e adoração ao Senhor. Estamos aqui para isso. Então nos reunimos no Shabbat, abrindo o pôr do sol, dia de descanso, obedecendo o primeiro mandamento para fazer esse serviço ao Senhor. Então, destacando o uso que ele fala do azeite puro, já entendemos que o azeite é algo que precisa ser prensado para sair o melhor óleo. Então, se você olhar para você, para a sua vida, quando Deus está nos imprensando, nos apertando, é porque Ele quer extrair o melhor, o verdadeiro que está dentro de você, para poder memorar que está dentro de você permanecer acesa, porque ela pode apagar. E então, ele fala disso. Ele fala da confecção das vestes sagradas dos sacerdotes. Então, mas é um sacerdote, mas você é uma geração de sacerdotes. E não somos diferentes daquele Cohen Gadol, porque ele estava lá e toda aquela vestimenta, ela tem um porquê. Ela tem um porquê. Você não pode estar vestido, não é a roupa exterior, ela complementa a interior, é claro. Você vê que o Senhor fala até dos calções. Até os calções do sacerdote eram separados. Toda uma roupa é separada. Mas ele fala das nossas vestes, principalmente as espirituais, como elas estão. Então, o peitoral do Cohen Gadol, quando ele está ali representado pelas 12 tribos, ali as 12 pedras. Por que está no peito? Porque é um lugar de onde procede o coração. A gente tem que cuidar daquelas tribos todas. Moshe tinha essa responsabilidade. Então, quando está ali no coração, para poder interceder, posição de intercessão, posição de clamor, posição de intervir. Quantas vezes Moshe saiu com Aarão dos incensários na mão? Senhor, não destrói o povo, não destrói não. E sai aí com aqueles incensários, porque a ira do Senhor descia ali no arraial para extirpar. E por quê? Pecado. Então ali o sacerdote ele tinha esse papel, e até hoje nós temos esse papel da intercessão, de um clamor para que Hashem possa voltar a olhar. E aí ele tem então isso no peitoral, e vem a consagração de Aarão e os filhos. Deus não consagra qualquer um. Deus ele chama, ele escolhe, ele determina. Não somos nós que queremos, não somos nós que escolhemos, não somos melhor do que ninguém, mas nós estamos aqui para cumprir um chamado. E esse chamado foi dado, não foi ontem, foi lá atrás, quando ainda éramos pequenas pérolas, ainda estávamos ali com pedrinhas sendo o que? Moldadas por Hashem. Pedrinhas que precisam brilhar e que ainda não brilham, nem sei quando brilharão, mas que estão sendo moldadas a cada dia. Porque o Senhor nos leva
pro altar, pro oleiro, melhor dizendo, e aí ele vai o quê? Nos moldando, para a gente poder ter esse mesmo sentimento, esse mesmo amor do intercessor, Haram, Moshe, Yeshua, para que nós possamos estar nessa postura. Então você tem uma caminhada, e nessa caminhada muitas coisas acontecem para você ser treinado, para você saber como lidar com as situações. Então, termina ali com o altar do incenso. Você vê que é a última coisa, o altar do incenso. Porque no altar do incenso é uma postura ali de muita responsabilidade, que vai nos falando assim, como você abrir, se você já abriu, vamos ler. E farás um altar para queimar o incenso. Aí ele diz como vai fazer, de que forma, as medidas, o ouro revestido, o cetim. Deus é meticuloso, ele é meticuloso. Tudo dele é perfeito, não é bagunçado. Aí ele pula ali, né, vai falando, né, de como foi feito esse altar, como foi feito os varais, para botar madeira, tudo forrado de ouro, tudo, sabe, uma forma linda e maravilhosa. E aí ele fala assim no versículo 6, e porás diante do véu. Então nós tínhamos uma cortina imensa, traçada, pesadíssima, no primeiro templo, que ela separava o Santíssimo do Santo. Então aquilo ali estava, aquela cortina, não era qualquer um que podia passar a ela, não era qualquer um que podia chegar naquele lugar, porque ia morrer. Então aí ele fala, você, diante do véu que está diante da arca do testemunho, a arca do testemunho está lá, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, vamos imaginar, não tenho aqui uma arca da aliança, mas tem lugar, tem até congregações que tem, né, a arca. Então você vê, é um baú, vamos dizer assim, um baú, né, com suas alças, e em cima tem uma tampa e 2 querubins ali do lado, e esses querubins estão ali representando o que acontece na eternidade. Diante do Senhor, estão assistindo ali tudo diante de Deus, ao lado de Deus, do serviço. E aquela tampa ali, chamada de propiciatório, ela significa exatamente a expiação que Yeshua fez por nós. Então não tem como, testemunho está ali dentro, a palavra, a vara de Arão está ali dentro, as tábuas, veio o propiciatório, aí para chegar diante do Eterno. Então, para me chegar diante do Senhor, eu tenho que ter as tábuas, o respeito aos sacerdotes, o sangue do Mashiach para estar diante do Senhor. Então a gente tem que olhar, ficar atento a essa representatividade que o Senhor fez nessa ilustração, mas não foi uma ilustração apenas, ela foi algo real, hoje para nós é uma ilustração, mas o templo destruído era assim. Então aqui ele vem falar que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. Então quando Hashem vinha falar com Moshe, ele vinha onde? A nuvem vinha onde fumaça, em cima do propiciatório. Porque ainda não se conhecia, mas Yeshua já existia, ele já estava ali, ninguém poderia vir ao Pai sem Yeshua, como ele diz. Então, o altar do incenso, ele era um lugar que estava, como eu já disse, diante do véu. Em Romanos, capítulo 3, versículo 25, nós vamos ler alguns versículos que é muito importante. Deixa eu ver se eu botei aqui. Tá. Eu costumo botar aqui para ser só um pouquinho mais rápido. Você pode anotar, como o nosso irmão Eduardo falou, né? Bloquinho e anota. Para ganhar tempo. Em Romanos capítulo 3, versículo 25 e 4, diz assim: a quem Deus
propôs do seu sangue, Yeshua como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, debaixo impunes os pecados anteriormente cometidos. Quem éramos nós antes do Senhor? Os pecados que nós cometimos antes de conhecer o Senhor, completamente ignorantes. E o Senhor entende isso, mas promoveu o quê? Um caminho. Um caminho para que nós pudéssemos nos chegar até Ele, diante desse altar, com incenso diante dele. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Bom, continuando aqui, ele propôs esse propiciatório por fé, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sob sua paciência. Irmãos, nós não temos paciência uns com os outros. Nós não temos tolerância uns com os outros. Mas o Pai tem. Então, o sangue de Yeshua nos prepara para que esse homem interior, que ele é difícil, cada um carrega peculiaridades da sua personalidade, o Senhor nos conhecendo como somos, então Ele trabalha por meio do Espírito Santo para que nós sejamos também pacientes, tolerantes, suportar tudo como o Pai e o Filho têm suportado. Em Hebreus 9, capítulo 6, ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. E ele vai continuar dizendo, versículo 11 a 15: quando, porém, veio Mashiach, outrora só o sacerdote podia ir, quando Yeshua veio em forma humana, porque ele sempre existiu, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Aí vai começando a coisa a ficar mais difícil e apertada para nós. Não é qualquer sangue. Pelo seu sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Então, Yeshua, quando ele foi ali, colocado naquele madeiro, recebendo aquelas estacas, derramando seu sangue, foi para carregar sobre ele o quê? O meu e o teu pecado. Aí começa, irmãos, uma justiça divina que nós não podemos brincar com ela. Nós temos que tê-la com muita responsabilidade, porque se você estuda a palavra, Yeshua vai te ensinando os pormenores de como você deve caminhar e de como Ele nos olha a partir desse momento. E se você pensa que é só mandamento, só os estatutos e regras, Yeshua diz: eu não vim abrir a lei, porém eu também tenho um posicionamento. Porque Ele morreu, tudo foi feito por Ele, por causa dEle e para Ele. E Deus vai entregar daqui a pouco tudo, por enquanto Ele está lá, reinando com o Pai, nas mãos dEle. E Ele vai reinar como? Com vara de ferro. Está preparado para isso? Está preparado para ser conduzido com a vara de ferro do Senhor? Então você pensa, Yeshua é bonzinho, o Pai é bom, tudo é bom. Sim, mas vai depender muito da sua caminhada. É por isso que nós temos uma caminhada. É por isso que nós precisamos ser confrontados com a palavra. Não é com o homem, não é com o seu sentimento humano, é com a palavra. É o que ela diz, e não o que eu sinto, ou eu penso, ou eu acho. Porque é aí que nós caímos, é aí que nós ficamos. Então ele vai falando que lá, portanto, se o sangue de bodes de touros e a cinza de uma novilha
aspergidos sobre os contaminados, os santificam naquele tempo, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue do Mashiach, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula, a Deus. Purificará nossa consciência de obras mortas. A nossa consciência é terrível, irmãos. Obras mortas. Por quê? Vocês feitos humanos, carnais. Nós somos humanos. E dessa consciência, para que possamos ter condição de servir ao Eterno, precisamos ser lavados, precisamos ser transformados na nova criatura a todos os dias, porque pelo que eu tenho vendo ao longo dos anos, o batismo não está resolvendo, não. Eu estou vendo que as pessoas descem as águas, aí o velhão fica lá, e está ficando, vem cá, volta aqui de novo, e volta o velho homem. Eu não entendo isso. Se eu digo que eu sou uma nova criatura, eu tenho que viver como uma nova criatura. E tem uma carta de Deus, tem uma instrução, tem uma ordem, como eu vivo depois que eu me torno uma nova criatura. É como eu era antes? É como eu vejo o mundo? É como eu acho, como eu penso, como eu sinto? Não! Não é. Você está muito enganado se continuar vivendo assim. Então, aqui ele vai falando, para que eu sirva ao Deus vivo. Então, tem condições, irmãos, não é de qualquer maneira. Eu digo por mim, a começar em mim, porque quando Deus nos dá a palavra, começar em mim, como eu estou servindo ao Eterno. E aí, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, porque lá na época de Moisés e dos sacerdotes, era a primeira aliança. Então era feito o derramamento de sangue dos animais, porque sem derramamento de sangue não há expiação do pecado. E Yeshua veio e se tornou esse mediador. E Yeshua veio e ofereceu o seu sangue, porque ele quis. E se ele dissesse não, estava ruim para nós, deu ruim para nós. Mas ele disse sim. Então, não foi à toa. Ele não morreu naquela cruz, ele não derramou o seu sangue naquela cruz à toa. Ele se tornou um mediador, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que haviam sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Você foi chamado para receber essa aliança eterna. Então, não olhe para trás. No capítulo 30, no versículo 6, e porás diante do véu, vou repetir, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde você se ajuntará a mim. Lá em Shemot 25, versículo 21 a 22, fala o seguinte: onde ele põe o propiciatório? Em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho, e eu te darei ali, virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos querubins, que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu ordenar aos filhos de Israel. Então, amados, nós já recebemos o testemunho da palavra do Senhor para a gente cumprir para Israel. E ele fala o seguinte lá em João capítulo 14, verso 6. Respondeu-lhe Yeshua: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, sem Yeshua, nada feito. Tudo que Deus fez lá no primeiro tabernáculo já estava ali determinado. Que Yeshua era a remissão. Mas tinha que fazer uma caminhada. Tinha que ter primeiro algo para ver,
para depois entender algo que os olhos não iam ver mais, mas que já está estabelecido. E Levítico 16:2, então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu. Existe aqui uma chamada de atenção do Senhor. Por que, irmãos? Ele diz que aquele que entrasse de qualquer maneira ali, morreria. Diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu vou aparecer na nuvem sobre o propiciatório. Então tem aquele momento certo de passar para detrás do véu. Em Hebreus 9, 6, de 11 a 15, quem é o propiciatório? Já sabemos. Yeshua. Yeshua, ele está ali, e as palavras, elas começam a nos revelar que estamos indo cada vez mais fundo na revelação do Senhor. Sabe, mergulhar mais fundo. Você não pode ficar no raso. Você não pode entender a obra do Senhor sem compreender tudo que Ele designou desde quando Ele levou o povo, tirou do Egito e estabeleceu o tabernáculo. Tudo tem um ensinamento. Quando Ele diz que Ele é o caminho, Ele diz: eu vou falar contigo de cima do propiciatório. Em Levítico 16:2, Ele já fala isso. Em Números 7, anote aí, versículo 89. Olha o que acontecia. Quando entrava Moshe na tenda da congregação para falar com o Senhor, pensa agora, quando eu entro na presença do Senhor, como é que eu entro? Como é que está meu coração? Quando eu entro na presença do Senhor, então Moshe, ele ia falar com Deus, e então ele ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca testemunho entre os dois querubins, e assim lhe falava. Então ele entrava, ali está os anjos, os querubins, o propiciatório, Yeshua, tudo ali está te olhando. Está todo mundo te olhando. Está todo mundo nos olhando agora. Como é que eu estou entrando na presença do Eterno? Como é que eu estou me chegando dele? Não mudou, irmãos. Muda as figuras, muda para o espiritual. E é muito difícil, né? Porque você não está vendo. Mas é isso que o Senhor quer que a gente aprenda. Aquilo que meu olho não está vendo. Como eu estou fazendo? Aquilo que meus olhos não estão vendo. Então aqui ele entra. Em 2 Samuel 6:2 diz assim: dispôs-se com todo o povo que tinha consigo e partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima da arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome. Então eles costumavam carregar a arca para invocar. Havia essa responsabilidade, esse entendimento de que eu carregando a arca, a presença de Deus estava comigo. Então eles levavam a arca. E ali sobre o qual eles invocavam o Senhor dos exércitos, que está acima dos, ele repete de novo, dos querubins. Então aqueles querubins ali, feitos de ouro, é uma representação do que é real, de uma realidade. Deus está diante dos querubins, eles estão ali. Há um universo que os nossos olhos não veem, mas que é real. E a gente tem que se atentar para como nós estamos chegando diante do nosso Deus. Existem algumas tradições que vêm do judaísmo, onde eu vou orar, que eu não posso estar perto do banheiro, que eu não posso ir assim pular. Tem algumas tradições, mas tem um fundo que deve ser realmente observado. Porque até o lugar onde eu estou é importante. Porque não é em qualquer lugar que a gente já chegava ao Senhor. A gente separava um lugar. E Yeshua diz: quando ele está conversando comigo, entra no teu quarto e fecha a
porta e fala comigo, que eu te vejo. Então existe também um cuidado e deve existir de nós esse cuidado. Como eu estou me chegando ao Senhor? Como está o meu ambiente? A minha casa espiritual? A minha casa em volta de mim? Meu corpo ali, minha família? Como está? Como isso tudo está acontecendo? Porque nós somos porta. Esqueceram? Isso é uma porta. Então a porta ela está aberta pelos ouvidos, pelos olhos, pelas bocas, pelos pés onde eles entram, você contamina seus pés, pelas mãos, naquilo que você toca. Então nós somos humanos, mas também somos carregadores de portas. E essas portas, elas fazem conexão com portais que podem abrir uma comunicação boa ou uma comunicação ruim. Qual é a comunicação que você está fazendo? Como está sendo a sua comunicação com o Eterno? Então, amados, não é de qualquer maneira. Ah, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, eu vou fazer isso, aquilo, blá, 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 blá. Não. Nosso Deus não é um cartão de ponto. Nosso Deus é Deus. Se você vai no tribunal, você vai como? Você vai de qualquer jeito? Você vai mal vestido? Você fala mal? Você é ignorante? Você fica brigando? Não, você chega bem ali, arrumadinho, bonitinho, com medo de encher até a atenção. E como é que você vai chegar diante de Deus com uma carga lá atrás toda errada? Você acha que Deus vai ouvir o que você vai falar? Ele diz que a gente tem que, antes de entregar a oferta de oração, oferta, qualquer outra coisa que você vai trazer, você primeiro tem que deixar onde? Diante do altar e se consertar. Pode ser de qualquer maneira. Porque a gente vai cobrar, está sendo escrito. Ele está falando. Ele está falando para nós, olha, para achar isso, ordena o povo à santidade, ordena o povo a ir pelo caminho correto. O Senhor está mandando, é a paraxá de hoje. Não é Chico que está aqui falando, não, é ela que está falando. E lá em, deixa eu ver, Salmos 81, dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a Iosef como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Esse olha o clamor ali, eles estão cantando, Senhor, ó pastor de Israel, ó, tu és o nosso Adonai, olha para nós, nos conduz, tu que está acima dos querubins. Ele está sempre falando dos querubins, são seres que estão ali a serviço do Eterno, é diferente, existe uma hierarquia, e esses estão a serviço ali junto do altar de Hashem. E aí ele está falando, mostra o teu esplendor. Será que ele vai mostrar? Você tem que olhar. Ele está pedindo, eles estão pedindo isso. Senhor, nós queremos ver a tua glória, nós queremos ver o teu poder, nós queremos ver o que o Senhor vai fazer, né? Como dançar, como Miriam dançou, depois daquela maravilha que Hashem fez, aquele milagre, abriu o mar e todo mundo passou, e o inimigo ficou lá atrás. Então, no Senhor, nós estamos vendo a tua glória, nós estamos vendo o teu milagre, nós estamos vendo o teu poder, e eles estavam clamando por isso. E nós estamos continuando falando também. Quando a gente olha o cenário que a gente vive hoje, o cenário político, o cenário político de Israel, o cenário político do mundo, irmão, quando a gente olha tudo isso, o nosso coração tem que clamar, Senhor, nós queremos a tua glória, porque o que a gente está vendo aqui, Senhor, o que nós estamos vendo aqui, Pai, é para destruição. E por quê? É o pecado do homem. Aí às vezes você fica, nossa, olha aí quanta desgraça. Quanta desgraça. Olha as enchentes de casa caindo, gente morrendo, animal, todo mundo boiando pelas águas, corpos para tudo que ela lava, enchente para tudo que ela lava. Da onde vem as águas? Ó, de cima. De onde vem as águas? E por que vieram tão fortes?
Porque o pecado do homem faz Deus lançar juízos. Aí fica todo mundo desesperado, e todo mundo fica falando, e todo mundo fica, meu Deus, mas a gente também te clama, Senhor, olha só, vamos orar pelas coisas que aconteceram, que também pode ser aqui, lá onde Deus quiser. Mas como você está nessa hora da calamidade? Eu vi há um tempo atrás, não sei se foi um furacão, um ciclone, não lembro, que destruiu todas as casas e ficou uma de pé. Você viu isso? Uma, gente, ciclone, seja lá o que for, aquele vendaval for, uma casa feita de madeira. Sabe aqueles servos de Deus, vendo aquela destruição à sua volta, o que eles fizeram? Senhor, estamos aqui, nos guarda, a tua palavra diz que tu nos guarda. Foram deitar e dormir. Quando abriram a porta de manhã, tudo destruído à volta daquela casinha. Deus faz, irmão. Se você tem uma vida diante do Senhor reta, correta, você vai clamar e Ele vai fazer. Porque Ele olha você. Você é um altar. Ele está olhando teus incensos, as tuas orações. Ele está olhando para você. Como você está se comportando, como você está caminhando, para que Ele possa intervir e dizer para os anjos, essa aqui não derruba não. Guarda isso. Irmãos, isso é um exemplo, são milhares de exemplos. É na hora da morte, eu tenho meu testemunho de morte, tem várias coisas que o Senhor age, e Ele só vai levar você se você estiver fora do alinhamento com Ele. Aí você vai passar os percalços. E Ele ainda dá a chance. Passa os percalços para você dizer, meu Deus, para que eu fiz isso? Aí volta. Vai ter a chance de se consertar. Continuando aqui, amados. Em Apocalipse 8, 3:5, ele fala que o incensário de ouro. Veja outro anjo que ficou de pé junto do altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações dos santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então você imagina, estamos lá, Apocalipse, lá no finalzinho, e está lá os anjos com o incensário na mão, e aí as orações de quantos têm morrido, irmão, injustamente? Quantos têm sido ceifados pelo mal, pelo ódio? Quantos morrem por uma palavra? Não é só pela faca, nem pelo revólver, nem pela espada, mas pelas palavras, pelas ações. Quantos têm morrido? Aí você abre, eles abrem os lábios e fazem o quê? Senhor, entrega nas tuas mãos. Então isto, o Senhor está falando que esses incensos faz com que Hashem faz o quê? Ouça e derrame juízo pelos seus. Ninguém morreu à toa, não. Isso está lá desde quando o povo de Deus, desde o sangue de Abel. Todos os sangues derramados, tudo que foi feito de forma errada, está diante do trono de Deus. E os incensários estão cheios. Então nós temos que hoje caminhar, irmão, pensando nos detalhes, né? no que eu isso, no que eu penso, no que eu acho, no que eu acho que é certo ou errado, não importa. Você tem que levar os detalhes na forma como o teu Deus age. E sair dessa coisa do menino espiritual. Temos que sair disso. Continuando. Orações dos santos que sobem aos céus. Intercessão e expiação, elas fazem isso. A intercessão é o ato de mediar entre Deus e a humanidade, protegendo o povo de quê? Da ira. Lá em Números 16, deixa eu botar aqui. Ele vai falando sobre isso. Números 16, 46 a 48.
Sim, disse Moshe a Arão: toma o incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Tomou Arão, como Moisés lhe falava, correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo. E ele deitou o incenso, olha aí o momento que você intervém para que a ira de Deus não venha. E você pensa que isso não é feito hoje, é feito pelo sangue do Mashiach. Há um clamor, há uma intercessão para que esta praga não te mate. E ele vai lá e fala, deitou incenso, e nele fez expiação pelo povo, pôs-se em pé entre os mortos e vivos, e cessou a praga. Então isso acontece. Mas quem é o intercessor? Quem está ali para intervir? Yeshua. Mas quem são os mediadores, os intercessores junto dele? Eu, você que ora, intercede. Santidade e reverência, o uso de ouro, ele enfatiza a pureza, a santidade, exigidas na presença de Deus. Santidade, o ouro, como é que eu estou? Como é que eu estou? Ouro, a ouro em mim, a palha em mim. Se o fogo vier, será que eu vou ser queimado, destruído? Ou vou ser provado, vou ser lapidado? Como eu estou? Eu tenho que me perguntar, como eu estou? Essa você é pessoal. Como eu estou diante do Eterno? Você sabe, irmãos? Aí o versículo 6, eu sou o versículo 6, irmão. O versículo 7, chegou aos 37, e Arão sobre ele vai queimar o incenso das especiarias cada manhã. Ah, mas é só naquele tempo que de manhã se queimava incenso? Hoje não? A cada manhã. Quando põe em ordem as lâmpadas, ali a menorar as lâmpadas, era aqui que botava o óleo, tá? Todas as manhãs ela tinha que estar acesa. E ele tinha que acender essas lâmpadas, essa menorá. E então, continuando aqui, cada manhã quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. Irmãos, ele diz lá em Shemote, Êxodo 30:34, é um incenso santo. Tu, pois, toma lá em Shemote 30, se você quiser ler 23 e 24, tá? Ele fala algo interessante, capítulo 30, 23 e 24, está aqui. Tu, pois, toma para ti as principais especiarias da mais pura mirra, aí, que é os ciclos, de canela aromática, a metade, a saber, 250 ciclos e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de acácia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, 1 hin. Então o Senhor manda preparar uma especiaria para que a cada manhã ela fosse queimada. A cada manhã. Então em Lucas 9 ele vai falando que esse era o serviço dos sacerdotes. Esse é o nosso serviço, irmãos. A cada manhã eu tenho que ir lá fazer minha oração. Como que eu vou fazer? Como eu me apresento? Senhor, primeiramente, irmãos. Ah, você trabalha às 7, acorda às 5. Trabalha às 8, acorda às 6. Vá adiante. Se prepare antes. Porque você não sabe se você vai voltar. Você não sabe se você vai estar vivo na porta das horas. Você não sabe o que vai acontecer. Então é hora de ter mais senso diante de Deus. Primeiramente faz uma prescruta, Senhor, o meu coração. Vê se há em mim algo errado, algum pecado oculto. Senhor, prescruta em mim. Tudo que eu fiz, tudo que eu falei, tudo que tem errado, para que eu possa agora, diante de Ti, colocar a minha petição. E aí sim, eu vou olhar por aqueles que
que precisam, pelas coisas que ouviu, mas eu preciso estar pronto, preparado, não é de qualquer maneira. Presta atenção nisso, irmãos. Não é de qualquer maneira. Em 2 Crônicas 29:11, não sejais negligentes. Olha o que a palavra está dizendo, não sou eu. Abra lá, 2 Crônicas 29:11. Não sejais negligentes. Irmãos, isso é sério, o Senhor está chamando a atenção, está nos instruindo. Nós não somos aqueles que abrem o livro e só fazem reza. Nós não somos aqueles que são chamados para falar de qualquer maneira. Nós somos filhos, primícias do Eterno. Então diz, não sejais negligentes. Olha! Para servires, para seres ministros e queimares incenso. Então como é que eu estou chegando para servir? Como é que eu chego aqui para tocar? Como é que eu chego aqui para cantar? Como é que eu chego aqui para pregar o que o Espírito quer? Você acha que foi de qualquer maneira? Tem que se preparar. Tem que escutar o coração, se rasgar diante de Deus, para que você seja digno de falar o que Hashem quer que fale. Senão você morre. O altar é lugar de morte. Aqui eu não vivo. Aqui não é cheia. Aqui é uma boca. E nada mais. E ai de mim, se não fizer o que Hashem manda. E eu não estou falando nada para agradar ninguém, nem a mim. Eu vou falar o que Deus mandou falar. Porque Ele sabe que você precisa ouvir. Não eu. Então Ele está te ensinando sobre o altar do incenso. Ele está te falando como você está chegando diante dEle. Como você está fazendo as suas orações para Ele. Como você está andando nessa terra. Tem que ser santo como Ele é santo, gente. Estamos careca de ouvir isso. Ser santo como eu sou santo. Ser santo como eu sou santo. Como? Mata o homem primeiro. Mata o homem. Mata o eu acho, eu penso. Vai ler a palavra. Vai se debruçar nela. Deixa ela te constranger. Deixa ela te cobrar. Mas é assim, não é? Eu abri hoje que o Senhor falou assim. Não. Você tem uma sequência de ensinamentos. Você tem que seguir a sequência dos ensinamentos. Não é? Eu abro hoje. Deus falou isso. Então está certo. Está errado. Deus fala na sequência. É no estudar. É no debruçar. É no se entregar. Você vai ouvir Deus falar isso. Enquanto não há maturidade, enquanto não há conhecimento, enquanto não há domínio, você não tem como tomar atitudes que Deus possa te desaprovar. É cada dia um dia. Então eu vou dizer, Senhor, me ajuda a ter diligência. Eu quero conhecer-te. Você vai conhecer ela na internet? Vai conhecer o Senhor na esquina? Vai conhecer o Senhor no livro? Você vai conhecer Ele aqui. Ele deixou em Sofia. Mas é você que tem que abrir. É você que tem que ler. É você que tem que buscar. Para de olhar para o lado. Olha para cá. Porque é assim que a gente sobrevive. É assim que eu tenho sobrevivido. É assim que eu tenho vivido há 64 anos. Passando por tudo que eu tenho passado. Eu, minha família e tudo mais. É assim, é olhando para cá. Olhando para cá. Que a gente está sobrevivendo. E se olhar para o lado, eu morro. Não só da Covid. Vou morrer de qualquer coisa mais. Mas quando a gente olha para a palavra, irmão, gera o quê? Esperança. Gera paz. Gera milagre. Gera milagre. Você não tem nada. Mas o Senhor deu dor na prata. Gera milagre. Gera movimento. Não importa. Ele é o dono. É Ele que sustenta. É Ele que cuida. Porque o dono não é aqui nós. Isso é maravilhoso, irmãos. Você não enxerga isso. Então, cada manhã, quando oramos, estamos servindo, intercedendo diante de Deus por nós e pelo próximo. Não está cumprindo o mandamento?
Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Opa! Está cumprindo o mandamento, irmão? Isso é cumprir o mandamento. Está cumprindo? Logo não pode ser de qualquer maneira, como estou vestido. Que especiarias junto ao Eterno estão chegando as minhas orações? Qual é o perfume? O Senhor diz que nossa oração deve ser o perfume agradável às narinas do Eterno. Qual está sendo o perfume das minhas orações? Está sendo como um fedor que desagrada, como ele fala lá em Isaías? As suas orações chegam como um fedor nas minhas narinas, as suas festas eu reprovo. É assim que está chegando. Como está chegando? Em Levítico 10:1, o que aconteceu com Nadab e Abiú, já sabemos. Eles morreram. Por quê? Só porque achavam que ele estava bêbado? Só por isso? Isso é um detalhe. Porque eles trouxeram um fogo estranho diante do Senhor. Como estava o coração deles? Porque eles iam fazer primeiramente algo que não foi ordenado para eles. Entende isso? Tem muita gente querendo fazer algo que não é para você fazer. Está querendo se meter, botar a mão onde não é para você meter. Você não foi chamado para aguentar aquilo. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para servir. Mas o serviço tem lugar. E nem todos estão no mesmo lugar. Cada um está no lugar que Deus determina. Então tem que entender isso. Porque você não vai suportar o que aquele que foi chamado suporta. Não vai suportar. Vai abandonar. Então cada um no seu lugar, gente. Então aqui, eles se meteram onde eles não tinham que se meter. E ainda foram de forma irreverente. A ira de Deus veio sem piedade. Matou sem piedade. Mas Deus não mata. Não mata? Com certeza? Prova para ver. Prova para ver se Deus não te mata. Está pensando que morrer é só morrer o corpo? Isso é bem fácil. Morrer. O problema é você chegar até morrer e ainda morrer para o inferno. Então, até chegar à morte, você vai passar por várias fases. E Deus ainda, por tanto te amar, ainda vai passar você por várias fases. Depois das várias fases, não muda não, então agora tu morre. E ainda perde a salvação. Irmãos, para, pensa, olha o que Rachim ensina. Então, as lições que Rachim deixa para nós, santidade diante de Deus, deve ser tratado com reverência pelos que se aproximam dele. Não é de qualquer maneira, não é no barulho, não é na emoção. Não. Isso é emoção, irmão. A emoção do barulho, a emoção do som, estou cheio de som. Tá nada, emoção. Deu um ventinho aqui do cara de outro lado. Não é na emoção, a gente tem que ser assim, irmão. Demonstrar com choque, demonstrar para sermos soldados fortes do seu exército. Ele é o Adonai de Sebaote, ele está te trabalhando para tu marchar, para tu guerrear, porque o anticristo vai aparecer em você. Como vai enfrentar esse momento? Está pronto para enfrentar esse momento? Se você não estiver pronto agora, ou se preparando, vai sofrer. Vai ter medo, vai se abalar. Porque fé assim, irmão, ela não está pronta. Fé de emoção não está pronta para você enfrentar a realidade que está chegando. Você quando vê o céu negro, opa, a chuva hoje vai ser pesada. Está pronta para aquela chuva pesada? Tua casa vai aguentar? Irmãos, é assim que a gente tem que pensar. Aí a chuva vem, cai, aquela água torrencial que a gente viu. Olha quantas casas em lugares que não são bons, em terrenos que não são bons, em situações bem difíceis. Mas se você é do Senhor, Ele livra. Se você é do Senhor, Ele vai guardar, ou Ele vai avisar, Ele vai fazer qualquer coisa. E se eu vim desenterrar um cachorrinho vivo, achando um cachorrinho vivo.
ver, você não tem condição de passar aquilo, uma tenda que o Senhor estendeu sobre o céu, e aí está sol, a lua, todo mundo aqui, a serviço dele debaixo dessa tenda, porque ninguém tem condição de passar ela, homem nenhum, nada. Isso é tudo perfeito, irmãos, é tudo tão perfeito. Hashem é maravilhoso. Então, obediência em uma tentativa de adorar Adonai, ele nos alerta para os que querem fazer do seu jeito, através de tradições, de emoções, que substituem a palavra. Isso não substitui a palavra. Eu posso estar muito emocionado em algum lugar, chorar, mas isso não vai substituir a palavra, isso não vai te firmar a rocha, isso não vai te deixar vencer as lutas que vão soprar. Você só ficará bem quando você colocar a palavra no seu coração e vivê-la. Em Levíticos 16, 18, a referência que fala em Hebreus 9, 22, 28 e 28 diz, versículo 22, segundo a lei, se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão. Por isso havia o derramamento. Ai, meu Deus, irmão, matava tanto bicho, matava os coitadinhos, os carneirinhos. Eles eram preparados para isso. Porque no sangue está a vida. E Yeshua veio, deu o sangue dele e parou tudo isso. Mas é por causa disso eu vou levar o sangue de Yeshua de qualquer jeito? Vou tratar ele de qualquer jeito? Vou trocar ele por qualquer outra coisa? Olha, não esqueça, ninguém vai ao Pai senão por mim. Lá na arca propiciatório estava lá, olha, palavra, sacerdote, a palavra, agora de Arão estava lá, propiciatório, querubins, e aí, diante do altar, subia o incenso do propiciatório. Tem uma hierarquia, tem um caminho. Não é de qualquer jeito, irmãos. E no versículo 28, lá em Romanos 6,10, diz, eu morri para os meus pecados? Olha o que eles perguntam. Eu vivo hoje para Deus? Eu tenho que me perguntar isso todos os dias. Eu morri para os meus pecados? Eu vivo hoje para Deus? Irmãos, quando ele diz eu vivo hoje para Deus, eu estou dizendo que ele está acima de tudo. De filho, de família, de esposa, de tudo. Deus está acima de tudo. Então, se você começa a andar contrário ao que a palavra fala, Deus não está acima de tudo na sua vida. Você está botando o próximo mandamento: não adorarás nenhum outro Deus, não uma imagem acima dos céus, embaixo da terra, acima da terra, acima. Não tem! Não tem adoração, irmãos, a outros. Você não pode adorar filho mais do que a Deus, marido mais do que a Deus. Não pode. Pecado de idolatria. Você não está vivendo o que Deus ordenou. Se você amar Ele acima de todas as coisas, como Ele ordena, você vai conseguir amar teu próximo. Mas se você não faz isso, você começa a quebrar o caminho. E qualquer de mandamento é pecado de iniquidade. E pecado de iniquidade é pecado para a morte. Então, toda vez que você vê um sentimento no seu coração, peraí, vamos estudar isso aqui, deixa eu escrever. Será que eu estou quebrando? Será que eu estou entrando em pecado de iniquidade? Será que eu estou quebrando as instruções da terra? Não, prescruta o coração. Autoexame. Eu tenho que fazer autoexame. Nós estamos aqui nas proximidades, depois de Purim, Peça. O que é Peça? Eu saí do Egito, mas o Egito saiu de mim. Eu saí do Egito para entrar em Canaã. Será que eu estou caminhando para Canaã? Ou eu parei no caminho? É para escutar, irmão, para poder chegar lá. É ano a ano. Até que a gente chegue esse momento que não vai ser fácil, irmão. Você está na tribulação, vai entrar nos 7 anos que restam, 3 anos e meio de falsa paz, e depois o anticristo vai revirar esse mundo. Não vai existir ninguém guardadinho, só se tiver com Deus.
fazendo aí, as alianças. Quem é você no meio nesse momento? Quem será você nessa hora? Quando ele quebrar. E que ele vai tomar Israel. E que ele vai entrar lá no templo. E que ele vai se assentar lá. E que ele vai matar todo mundo. Como vai estar você nesse momento, se tivermos vivo? E não está pensando, não fique pensando que é daqui a 100 anos, não. É daqui a pouco, aí, ó. Está ali, ó. Os sinais, olhe para os sinais. Os sinais estão apontando. Olha o que estão fazendo os governos. Olha o que está acontecendo. Presta atenção. Está brigando por besteira? Está se andando igual criança? Olha. Ainda virá o pior. Ainda não chegou. Então, abre os olhos. O Senhor diz, para que a gente veja, desperta tu que dormes. O Senhor está falando, desperta tu que dormes. O tempo todo ele nos fala isso. 1 Pedro 2, de 22 a 25 nos diz: e Yeshua não cometeu pecado, ultrajado não revidou, carregou no madeiro os nossos pecados, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Se Yeshua foi assim, irmão, nós também. Yeshua foi caladinho. Botaram uma coroa de espinho na cabeça dele, cuspiram na cara dele, fizeram ele carregar um madeiro, acusaram ele. Ele fez o quê? Como ovelha muda o matador no cio. É isso aí, assim você tem que se comportar. E ele foi para que sejam mortos os nossos pecados, para que vivamos para a justiça. Enfim, irmãos, em 1 João 3, 5, 6 e 8, todo aquele que permanece nele não vive pecando. A gente escorrega, pode escorregar sim, pode estar no meio de um vento difícil de resolver, mas nada que um jejum e oração no mundo, nada do que juntar com os irmãos para orar, chamar o rosto para conversar, vamos orar por essa situação, porque está um vento difícil. E eu estou pronto de pecar, de fazer isso, de fazer aquilo outro. Nada que o Senhor nos chame para a gente junto resolver. Oração e jejum, irmão, vamos jejuar, vamos orar por essa causa. Mas você tem que falar. Ninguém é divino. Eu não tenho uma lâmpada maravilhosa. Tem que falar. Você tem que chegar e dizer, ó, estou precisando de ajuda. Não é assim que a gente chega num lugar, você tem uma pessoa com uma camisa, como eu posso te ajudar? Se tem alguém com uma camisa, como eu posso te ajudar? Você acha que não tem aqui? Nós estamos aqui para servir. Ah, você tem que falar. Você tem que abrir sua boca. Para que a gente possa, opa, vamos jejuar isso aqui. Vamos jejuar. Para você não cair, para você não perder sua salvação, para você não tomar atitudes erradas. Então, todo aquele que permanece nele não vive pecando. E todo aquele que olha, presta atenção, não só estou falando na Bíblia, olha aqui, 1 João 3, 5 e 6, versículo 8 também. Todo aquele que vive pecando, não o viu, não o conheceu. Amém? Então, irmãos, essa é a palavra que o Senhor nos ministra nessa manhã. Ordena ao povo, para saber que ele chega diante de mim e que ele, quando chega diante de mim, ele tem que escutar o coração dele, se autoexaminar, tem que olhar como está diante dos mandamentos, tem que olhar como ele está diante dos irmãos, porque não é brincadeira, não é de qualquer maneira, não é o que você pensa ou o que você acha, é o que Deus já determinou. Podemos orar hoje? Vamos colocar em pé, por favor? Baruch Adonai Eloheinu melech haolam. Tu és o Senhor do universo. Tu és o melech de Israel. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, nesse lugar que o Senhor separa, Senhor, dentro das casas de orações, para que nós possamos, Senhor, sermos intermediadores,
sermos aqueles que ensinam, instruem, corrigem também. O Senhor nos dá toda uma autoridade para manejar a Tua palavra, para que vidas sejam libertas, para que vidas sejam salvas, para que as vidas Te conheçam não só de ouvir falar, mas que elas conheçam quem és Tu, quem é o Adonai Errá, quem é o Deus Supremo, que nós clamamos a Sua glória em nosso meio. Senhor, aqui estamos com uma oferta viva no Teu altar. Senhor, faz em nossas vidas a Tua vontade, cumpre o Teu querer sobre nós, sobre esse lugar, sobre a Tua vontade, porque, Senhor, não viemos aqui premeditados em nada, nós viemos aqui simplesmente transmitir o que Tu nos gerou, a Tua palavra. Não é nós, Pai, é o Teu Espírito que fala. E assim eu Te agradeço, Senhor, por me dar esse privilégio, essa oportunidade de nós podermos transmitir a Tua palavra. Senhor, leva-nos em paz para nossos lares e possamos estar aqui na segunda-feira, na festa de Purim, alegrando-nos, porque, Senhor, é um momento que o Senhor mostra a Tua obra, Senhor, ali no meio daquele povo, daquele rei, daquela mulher. Senhor, Tu livrou o Teu povo de extermínio, e Tu tem livrado cada um de nós de extermínio. Tu tem livrado Israel do extermínio. Tu tem livrado, Senhor, a Tua igreja que Te clama dia e noite de extermínio. E nós queremos agradecer, dançar na Tua presença, junto daqueles que estarão aqui, para glorificar o Teu nome, porque Tu és o Mele de Israel. Assim Te somos gratos nesta manhã, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Pai eterno, Toda Rabá, mais uma vez, muito obrigado por essa mudar, pelo serviço da Torá, pelo chamamento de Shabbat, pelo estudo da Tua palavra, da Parashá deste dia, ordena, eterno. Toda Rabá, pela Tua unção que aqui foi derramada nesta manhã sobre nós. Que ela permaneça sobre as nossas vidas. Permaneça durante todo este dia de Shabbat. E que possamos meditar na Tua palavra. Possamos meditar, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor nos falar. Que possamos estar cada vez mais firmes. A rocha que é o Senhor Yeshua. Mais firmes, cada vez mais, na Tua Dibar Elohim, que é a Tua palavra, Senhor. Ajuda os nossos corações, o nosso rua, a não resvalarmos os nossos pés, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que prossigamos, olhando para o alto, que é o Senhor Yeshua, onde está, a destra de Ti, Senhor, para que nós possamos, cada vez mais, estarmos firmes na nossa morada, firmes na nossa fé, firmes, sabendo em quem nós temos servido, em quem nós entregamos as nossas vidas, porque foi a melhor coisa que fizemos. Senhor, abençoe os dízimos, ofertas, abençoe a tudo, Senhor, que aqui tem adentrado para esta casa e para esta congregação, Senhor. As doações feitas, eterno, abençoe a todos, multiplique-os, faça prosperar aquele e aquela que reconhecem que nós devolvemos um pouco de tanto que o Senhor tem nos dado, Senhor. Nós choramos e Te agradecemos, não porque nós mereçamos, mas em nome e pelo amor do Senhor e Yeshua HaMashiach. Amém. Recebamos a bênção sacerdotal. Yivarech Adonai V'yismerecha, Yaveh Adonai pa'alecha v'yivurecha, Yisa Adonai pa'alecha v'yasem lecha
Que o Senhor te abençoe de guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Hashem, Yeshua HaMashiach, Adoneinu, Moshiach Yagá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. Um adiantado Shavuot e Lehidaot. Até terça-feira, até segunda-feira, se a terra se permitir. Shalom.